E aí pessoal, essa daqui é a aula de lógica dos dados. Montei um dado aqui no GeoGebra para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar algumas propriedades do dado, tá? A primeira propriedade é a propriedade da soma das faces opostas. Por exemplo, ó, aqui nessa face eu tenho 4. A face oposta ao 4 é o 3. Aqui nessa face eu tenho 5. A face oposta ao 5 é o 2. Perceba o seguinte, ó. Perceba que 2 mais 5 dá 7. 3 mais o 4 também dá 7. Ou seja, toda vez que você soma faces opostas, você sempre terá como resultado o número 7. Aqui em cima é 1. Então, por lógica, embaixo é 6. Vamos confirmar isso daí, ó. Tranquilo? Essa é a primeira propriedade da lógica dos dados, tá? Soma de faces opostas iguais a 7. Sendo assim, nós temos aí 6 faces. Se você somar todas as faces, você terá um somatório igual a 21. São 3 pares que somados dão 7. 3 vezes 7, 21. Aqui, pessoal, agora, para nós continuarmos a falar sobre lógica dos dados, eu preciso relembrar uma coisinha interessante sobre a operação de adição. Tá? Na operação de adição, o resultado da adição chama-se soma. O nome da soma também poderia ser total. 2 e 3 são chamados de parcela. Agora sim, eu coloquei aqui uma questão da OBMAP. Esse tipo de questão assim que envolve dados, a OBMAP coloca de forma recorrente, né? Então tem o seguinte, ó, 5 dados foram lançados e a soma dos pontos obtidos na face de cima foi 19. Em cada um desses dados, a soma dos pontos da face de cima com os pontos da face de baixo é sempre 7. Nós já vimos isso, né? Soma de faces opostas iguais a 7. Qual foi a soma dos pontos obtidos nas faces de baixo? Vou destacar aqui algumas coisas interessantes. Escolher aqui rapidinho a cor da caneta, pronto. Destacar aqui de azul. Algumas coisinhas interessantes desse problema, ó. 5 dados foram lançados. Então, 5 dados, tá? A soma você já viu que é o resultado da adição. Então, os dados que ficaram virados para cima tiveram soma iguais. A soma deu igual a 19, tá? E ele pergunta o quê? Ele pergunta a soma dos pontos obtidos nas faces de baixo. Vou trocar aqui a cor dessa caneta porque eu não gostei. Vou colocar aqui uma cor um pouquinho mais alegre. Pronto. Então, para isso, joguei aí 5 quadradinhos na parte de cima, tá? E 5 quadradinhos na parte de baixo. Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar alguns dados, eu vou escolher alguns números para que a soma deles resulte em 19. Por exemplo, vamos dizer que o primeiro dado ficou com a face 6 virada para cima. O segundo com a face 5. 6 mais 5 já deu 11. O terceiro com a face 2 já deu 13. O quarto com a face 3 já deu 16. E o quinto com a face 3 de novo. Pronto. Esse é o somatório dos dados que ficaram com a face voltada para cima. Agora os dados que ficaram com a face voltada para baixo. Ora, se esse dado aqui ficou com 6 na face de cima, a parte de baixo ficou sendo 1. Não tem problema, eu escolhi números aleatórios, tá? Você pode trocar os números e vai dar o mesmo resultado. Aí você pode fazer o teste aí na sua casa. Se aqui em cima ficou com 5, embaixo vai ficar com 2. Aqui em cima ficou com 2, embaixo será 5. Aqui em cima ficou 3, embaixo será 4. Lembra? Você tem que lembrar que sempre tem que dar 7, viu? 3 mais 4, 7. Que é a mesma coisa, 3 mais 4, 7. Aqui do outro lado, ó, 2 mais 5, 7. Tá? Então, fazendo o somatório, 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8 mais 4, 12. E 12 mais 4, 16. Então, o somatório da face de baixo foi 16. A alternativa, aqui, ó, letra C. Perfeito?
Ok, pessoal, agora eu coloquei aqui dois dados. Os dados não estão com as faces numeradas. E eu quero obter a maior soma possível de todas as faces que podem ser vistas quando eu dou um giro de 360 graus. Ok? Para fazer esse tipo de questão é muito simples. É só você lembrar que o somatório de todas as faces de um dado resultam em 21. Logo de duas faces, 42. Então, existem faces aqui que não podem ser vistas. No dado amarelo, por exemplo, eu só não vou ver a face de baixo. Como eu quero a maior soma possível, eu farei com que não apareçam os menores números. E o menor número de 1 a 6 é 1. Então, 42 menos 1, 41. E no dado azul, você tem essa face aqui de cima, que não pode ser vista, ok? E você tem essa face aqui de baixo, que também não pode ser vista. E faces opostas resultam em 7. Eu não sei quanto elas valem, mas eu sei que faces opostas resultam em 7. E 41 menos 7, 34. Essa é a resposta desse tipo de questão. Bem simples. Agora vem comigo, ó, com base nisso que nós vimos agora há pouco, vamos fazer essa questão aqui da OBMAP. Ó. Elisa empilha 6 dados em uma mesa, como na ilustração, e depois anota a soma dos números de todas as faces que ela consegue ver quando dá uma volta ao redor da mesa. As faces de cada dado são numeradas de 1 a 6, e a soma dos números de duas faces opostas é sempre 7. Qual é a maior soma que Elisa pode obter? Olha a pergunta, qual é a maior soma que Elisa pode obter? Ok, pessoal. Então fiz aqui numa nova tela o nosso desenho, tentei reproduzir. Para resolver esse tipo de problema, você precisa ficar atento que ele não enumerou as faces do dado, tá? Prestou atenção nisso? Ele não enumerou. Ele só pediu o valor da maior soma. Toda vez que você lança um dado, uma das faces fica apoiada sobre uma superfície. E essa face não pode ser vista, não é isso? Nós acabamos de ver isso um pouquinho mais à frente. Tá? E se eu quero a maior soma, eu vou tirar o menor número. E o menor número, que é o número que vai ficar apoiado, é quem? É o número 1. Beleza? Ah, se o número 1 já não pode ser visto, eu vou tirar quem? O 2. E assim sucessivamente. Para resolver esse tipo de questão, você precisa ficar atento com as propriedades de cada dado. Olha só, o que eu estou te falando? Você vai procurar dados que conservam a mesma propriedade, dados do mesmo tipo. Por exemplo, esse dado que está aqui em cima, ó, ele está com uma face encoberta, que é essa. Ó. Tem algum outro dado com apenas uma face encoberta? Se você prestar atenção, não tem nenhum outro dado com uma face encoberta. Olha esse dado aqui do meio, ó. Ele está com a face de cima, a de baixo e a lateral encoberta. Olha esse dado aqui do lado, ó. Ele está com a face de baixo e a face lateral encoberta. Então, somente o dado de cima tem apenas uma face encoberta. Vamos ver aqui, ó, esse dado aqui do lado. Ó. Ele tem duas faces encobertas. É essa face de baixo e essa face lateral. Ok? Eu vou pintar ele de verde. Eu vou procurar outro dado que conserva essa mesma propriedade. Eu creio que esse daqui de cima, ó. Ele tem a face de baixo encoberta e a face lateral. Eu vou pintar também ele de verde. Lá na hora da prova, lógico que não dá para você pintar. Você pode marcar letras no dado, tá? Vou trocar a cor. Olha esse dado aqui de baixo, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4 faces encobertas. Se você procurar um outro dado com 4 faces encobertas, você não encontrará, ó. 1, 2, 3 faces. 1, 2, 3 faces. Então esse dado tem a mesma propriedade deste dado. Beleza, ó, então ficamos com dois dados amarelos, só que nós já vimos que eles não conservam a mesma propriedade. Então eu vou marcar esse dadinho aqui de rosa. Então nós temos aí o dado amarelo, o azul, o verde e o rosa. 4 tipos de dados. E nós iremos utilizá-los. Olha aqui, ó, para o dado amarelo.
A única face que nós não vimos, lógico, lembra, tem que ser a menor face. É a face com o número 1. Perfeito. Agora vamos lá para os dados de cor azul. Para os dados de cor azul, eu vou dizer o seguinte, ó. Essa face que eu não sei qual é, mas essa outra face são faces opostas. Ou seja, elas somadas vão resultar em 7. Assim como o dado de baixo, ó, tem duas faces encobertas. E o somatório também dará 7. Então já vou colocar aqui, ó, 7 mais 7. Só que também tem a face lateral, né? E eu vou colocar para a face lateral o menor número possível, que no caso é 1, tanto para um dado quanto para o outro dado. Beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, já foram os dados azuis, vamos lá para os dados verdes. Dado verde tem duas faces encobertas. Eu vou escolher dois números pequenos. O número 1 para cada dado e o número 2. Lembrando que se eu tiver um aqui, em cima é 6. E se eu coloco 2 aqui, do outro lado é 5. Então eu vou conseguir ver os maiores números. A mesma coisa aqui. Aqui pode ser embaixo 1 e aqui do lado 2. Se embaixo for 1, aqui é 6. Se aqui for 2, do outro lado é 5. Ok até aí, né? Eu creio que está ficando bem claro. E agora, o rosa. Olha só. Então essa face encoberta mais essa de baixo, somadas darão 7. E essa outra face aqui, encoberta com essa outra de baixo, somadas também darão 7. Só está um pouco claro demais, não sei se está dando para ver. Vou deixar um rosinha assim mais forte. Isso. Pronto. Creio que melhorou. Tá aí. Então vamos lá, ó. Se você fizer o somatório, vamos lá, ó. 7 mais 7. Só trocar aqui. Beleza. Aqui, ó. 7 mais 7, 14. 14 mais 2, 16 mais 2. 18, 19, 20. Então, beleza. Aqui já foi 20. Vamos aqui para o outro lado, ó. 20, 21, 22, 29, 36. E aqui 37. Beleza? Então, o que é isso? 37. 37 é o somatório das faces que eu não posso ver. Ok? Agora é o seguinte, ela disse que eu tenho 6 dados. Cada dado tem um somatório de 21. E 21 vezes 6... Só tem um detalhe, ó. Resultou em 126. Só que desses 126, eu não vejo um somatório de 37. Não foi isso? Eu não vejo 37. Então, vou colocar aqui uma continha de subtração. Só para agilizar aqui, ficar mais interessante com a calculadora do que eu fazendo assim. Então, olha aí, ó. 126 menos 37, já devia ter utilizado a calculadora antes, 89. Beleza. Então a resposta aí, nós já vimos 89. Marcar aqui. A resposta seria a letra A. Então, pessoal, essa daqui foi a nossa aula de lógica dos dados. Ainda tem muita coisa para falar sobre lógica dos dados. Tem planificação de dados, rotação de dados, tem data com dados, mas isso fica para um outro vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.